Kaede era um perdedor miserável e virgem que achava que nunca conseguiria garotas, porque parecia com um verme de tube. No entanto, sua vida inteira muda depois que seu pai se casa novamente, e lhe dá irmãs gêmeas que ficam obcecadas em transformar sua vida em um especial do OnlyFans. A história começa como todas as outras noites depois da escola, exceto pelo fato de que Kaede é recebido na porta com beijos de Ako e Riko. No momento seguinte, ambas decidem dar-te uma recepção real adequada. Mas desta vez Riko vai além mostrando seus seios. O quê? Ako fica irritada com a forma como ele reage a isso, então decide rasgar sua camisa. Mas ele já saiu e passa o resto da noite tentando controlar seu Magnum enquanto elas fazem jantar. Quando Ako de repente sai para lavar roupa, Riko sente que há algo estranho nisso e a pega tentando cheirar sua proteção de trama. Ela então mostra a Ako a armadura de salsicha que ele acabou de tirar e as duas começam a brigar sobre quem fica com ela até que a comida queima. Vários minutos depois, ele tenta ignorar o sacrifício queimado que eles serviram, mas então tentam forçar-lhe goela abaixo até ele perguntar por que a mãe deles não fez ela mesma. Quando eles dizem a ele que seus pais foram viajar, ele expressa um pouco de decepção, mas eles dizem pra ele não se preocupar, porque estar sozinho significa que finalmente podem dar toda a atenção a ele. No quarto dele logo depois, ele tenta elaborar um plano para a reunião dos pais com os professores, mas acaba se cansando e joga a notificação fora. Enquanto tenta dormir, ele se lembra de que está sozinho com suas irmãs viciadas em Magnum, então passa alguns minutos barricando seu quarto antes de adormecer. No entanto, apenas algumas horas depois, ele começa a sentir um grande peso no peito e vê que elas estão em cima dele. Para piorar a situação, também amarraram suas mãos, deixando-o incapaz de escapar enquanto acordam o pequeno Johnny e passam o restante da noite em uma intensa sessão de cardio com ele. No dia seguinte, ele rapidamente sai de casa para evitar outra rodada, mas depois de acordarem, elas encontram a nota da reunião de pais e começam a se preocupar que ele possa não querer frequentar a escola delas após a formatura. Na aula mais tarde naquele dia, as preocupações se transformam em medo, pois ambas percebem que o sonho de estar com ele para sempre falhará se ele escolher uma escola diferente, então inventam uma desculpa para sair mais cedo. Pouco depois disso, eles chegam à escola dele, mas literalmente todos os caras no campus perdem a cabeça ao ver as famosas baddies do Alabama. No momento seguinte, começa uma correria para pegar as garotas, e Kaede, que está continuando a caminho de almoçar, fica horrorizado quando as vê correndo. Enquanto tenta sair correndo, ele esbarra em uma garota chamada Miharu e recebe uma cara cheia de gatinho no processo. Sim. Isso aí. Quando ele finalmente chega a Ako e Riko, elas tentam agradecê-lo por salvá-las, mas ele perde a cabeça e pergunta por que elas continuam vindo vê-lo, se sabem que todos os garotos são insensíveis demais para ver que elas são, na verdade, apenas garotas comuns. Dano emocional. Ao ouvir isso, seus corações se partem, mas elas ainda se desculpam com ele antes de se virarem para ir embora. Quando ele também se vira para entrar, vê o aviso da conferência e percebe por que elas vieram. Então corre para impedi-las e pede desculpas por ter exagerado. Depois que aceitam seu pedido de desculpas com um abraço, ele os lembra para não serem tão carinhosos em público. Mas quando eles voltam para casa, o pai dele fica irritado por ele não aceitar completamente o amor delas. Ele continua a lembrar Kaede que eles são meio-irmãos, o que significa que ele pode brincar de meio-irmão e preso sempre que quiser. Mas Kaede ainda tenta agir como um santo. Então os dois o calaram com um beijo. Após o jantar, alguns dias depois, Kaede mostra às irmãs um resultado recente de teste e diz que pode não entrar na escola delas porque seu cérebro sempre aperta o botão de soneca na aula. Quando a Ako promete ajudá-la a obter melhores notas com aulas particulares, a Riko tenta oferecer seus serviços também, mas a Ako rapidamente a lembra de que ela tem ainda menos células cerebrais que ele. Mais tarde naquela noite, a Ako inicia a primeira aula no quarto dele, mas depois de lutar para mantê-lo acordado durante a maior parte dela, ela de repente tira seus sacos de leite e eles aumentam sua energia mais rápido do que um pacote de Monster. Apesar de finalmente conseguir ficar acordado durante a aula, ele esquece completamente tudo durante a prova, e só se lembra do da Ako. Trama. No caminho para casa, ele pede desculpas por ter menos QI que o Patrick Estrela, mas ela diz para ele não se preocupar e diz que só precisa mudar o estilo de ensino. Naquela noite, ela troca para o seu vestido comum e ele pensa que ela finalmente parou de ser uma psicopata culta antes de ver que ela transformou todo o seu corpo em um caderno. Sem pensar duas vezes, Kaede se concentra completamente e presta muita atenção a cada frase enquanto aproveita a oportunidade para dar a Ako um gosto do paraíso. Por causa disso, nosso protagonista Cabeça de Vento finalmente passa em um teste pela primeira vez na vida, e Ako fica entusiasmada para ouvir tudo sobre isso no quarto dele mais tarde naquela noite. Como uma recompensa especial pelo sucesso, ela decide ensinar a lição da noite com a menor proteção de enredo que ela tem. Sim, isso aí. Enquanto isso, Riko começa a se interessar por culinária enquanto tenta desesperadamente se tornar útil o suficiente para entrar em situações profanas com ele novamente. Na aula do dia seguinte, o amigo de Kaede, Todai, e dois outros meninos pedem por seu
Segredo, porque eles sabem que não há como um idiota tão estúpido como ele começar facilmente a gabaritar testes como se estivesse possuído por Einstein. Quando ele diz que são apenas as lições completamente normais que recebe de suas irmãs, os otakus depravados imediatamente percebem que seu amigo tem vivido num paraíso de stepsis e amaldiçoam os deuses por lhes darem um NPC tão miserável: vida. Horas depois, uma professora chamada Yuzuki vê Riko no laboratório de economia doméstica e se sente orgulhosa ao ver que ela está aprendendo a limpar legumes, até que Riko começa a tratar um pobre pepino da mesma forma que lida com o sabre de carne de Kaede todas as noites. Isso, durante a noite, Kaede acorda e vê Ako em sua cama, mas ignora o perigo óbvio que seu Magnum corre e afirma estar pronto para outra lição. Ao contrário de todas as vezes usuais, ela decide recompensá-lo com um beijo sempre que ele passar, mas ele recusa, dizendo que está cansado dos sucos da boca dela. Isso a irrita imediatamente, então ela transforma isso em um castigo e diz que ele terá que fazer se falhar em alguma pergunta. Ao ver que não consegue falar para escapar disso, ele concorda e consegue responder todas as perguntas dela, até que ela inventa um enigma aleatório que faz seu cérebro travar. Ela então o lembra da punição e ele promete dar apenas um beijo leve. Mas depois que se beijam, seus demônios tomam conta e ela acaba empurrando-o de volta para conseguir um pouco de espaço. Assim que ele tenta beijá-la em outros lugares, Riko o separa e pergunta a Ako por que ela está agindo como se fosse tão difícil ensiná-lo, se tudo o que eles fazem é olhar um para o outro por horas. Ela então mostra a Kai da comida que fez e ele fica animado porque ela sempre foi muito inútil para fazer algo que realmente pareça comestível. No entanto, quando ela o alimenta com a primeira colherada, ele recebe sua primeira experiência de quase morte, enquanto Ako diz para ela se limitar a drenar seu Magnum, já que isso é claramente tudo o que ela saberá fazer bem. Dias depois, ele acorda na cama e é surpreendido pelos lábios de Ako, apenas para Riko empurrá-la para também ter sua vez. Eles alternam trocando saliva com ele, até que o hálito matinal delas quase o envie para a vida após a morte. E embora ele consiga escapar, elas continuam discutindo sobre quem beija melhor. Isso o irrita porque o comportamento estranho delas continua atrapalhando sua vida escolar. Então ele decide colocar uma proibição total de beijos. Mais tarde, Riko observa secretamente enquanto Ako prepara o jantar e o leva para ele enquanto ele está estudando. Ela então tenta conseguir um beijo, mas ele a bloqueia e afirma que seu rosto perfeito não será suficiente para fazê-lo suspender a proibição. No dia seguinte, ele se junta ao pai para se preparar no banheiro, e o sujeito de meia-idade começa a falar sobre como não se importaria em receber um cuidado especial de Ako também. Kaeda surta por um segundo, mas ignora para dizer que na verdade ele estava esperando por algo doce, além das coisas normais que Ako lhe dá. Durante todo esse tempo, Riko esteve cuidadosamente escutando cada palavra, então ela imediatamente inicia uma missão para dominar tudo o que há para saber sobre sobremesas antes de assaltar o shopping por doces como se fosse o fim dos tempos. Na cozinha, pouco depois disso, ela cria algo tão mortal que poderia acabar com o planeta inteiro. Apesar de sentir seu sistema nervoso avisar que uma mordida poderia significar o fim, ela aprova e quase é chamada pro Senhor. No entanto, após sobreviver, ela considera pedir ajuda a Ako, mas seu orgulho toma conta. Na escola no dia seguinte, Kaeda e seus amigos experimentam seu primeiro gosto de depressão ao ver literalmente todos os outros caras recebendo ameaças de suas namoradas. Quando dizem a ele para não se preocupar, já que tem Ako e Riko, ele lhes fala para pararem de pensar que há algo de bom em irmãs que acham uma boa ideia se esgueirar para a cama do irmão à noite. Os garotos ficam chateados com sua falta de apreciação por ter uma vida incrível e perguntam se podem começar a ir até sua casa para receber carinho das irmãs dele. Enquanto ele tenta convencê-los do contrário, Mikazuki aparece com uma banana de chocolate que se parece muito com um BBC e se surpreende quando todos recusam a oferta de prová-la. Para mostrar que está perfeitamente saudável, ela demonstra o truque do sorvo especial bem na frente deles. Mas justo na melhor parte, Miyaru entra. E de alguma forma acaba coberto de gozo de chocolate. Mais tarde naquela noite, Riko prepara outro chocolate infernal e decide desistir de fazer sozinha. Mas então seu orgulho volta. E ela decide apenas comprar um em vez de pedir para Ako ajuda. Na aula no dia seguinte, ela finalmente encontra algo que parece bom, mas ao ver que literalmente custa um braço e uma perna, ela perde a cabeça e assusta toda a classe no processo. No entanto, assim que chega em casa naquela tarde, ela entra furtivamente no escritório do pai para roubar dinheiro. Então, ela tropeça em sua revista de milho e elabora seu plano mais diabólico até agora. Mais tarde naquela noite, Kaeda tenta estudar, mas continua se distraindo com pensamentos cultos. Então desiste. Nesse momento, Riko aparece do nada e quase lhe dá um ataque cardíaco antes de lhe entregar um batom feito de chocolate. Depois de dizer que não há como ela ter feito isso sozinha, ele a lembra de que não gosta de se vestir como mulher. No momento seguinte, ela o assegura de que foi feito do zero e começa a aplicar uma leve camada antes de dizer para ele provar da boca dela. Ele então a lembra da proibição, mas ela diz que um pouco de chocolate nunca machucou ninguém. E isso faz o obcecado por cultura esquecer completamente de ficar trancado.
Enquanto Ako de repente sente algo pecaminoso se desenrolando, Kaeda limpa a primeira camada e pede outra. Então Riku sobe para tornar o treino um pouco mais fácil. À medida que as coisas ficam muito mais intensas, Ako decide subir, mas então ela vê a barricada que Riku montou e tenta subir por ela, apenas para ter seu plano ensopado em óleo. Até então, Riku tinha acabado de descer dele para uma pausa, mas então ele vê uma marca de umidade suspeita e percebe que ela está na condição perfeita para tomadas de costas. Depois de levá-lo para a cama, ele fica tímido, então ela decide assumir o controle e adota uma postura fatal que acorda o pequeno Johnny. Quando ele finalmente tenta se aventurar em águas traiçoeiras, Ako o nocauteia e dá uma olhada no batom antes de enlouquecer com os dois, como se não fosse ela quem estava ensinando história a ele com seu dump truck na noite anterior. Eles ambos imediatamente começam a implorar para serem poupados de sua ira, mas ela ainda quebra o batom antes de sair furiosa. No entanto, Riku então lhe dá um backup que fez do chocolate da morte original sem perceber. Durante o almoço do dia seguinte, Kaeda rapidamente sobe ao telhado para uma sessão de autocuidado muito necessária com o batom, mas depois da sua primeira prova, o ceifador aparece para reclamar o que resta de sua alma. Alguns dias depois, Riku percorre a casa inteira procurando Kaeda e acaba entre as pernas de Ako, já que ele normalmente passa muito tempo lá. Então Ako lhe diz que Kaeda tem passado todo o seu tempo livre trancado na biblioteca, enchendo a cabeça de conhecimento para os exames, para garantir que ele entre na escola deles. Mais tarde, naquele mesmo dia, Riku tenta se distrair com um livro enquanto Ako começa a preparar o jantar. Quando as duas percebem a hora e notam que Kaeda ainda não voltou para casa, começam a conversar sobre como o sumiço repentino dele está começando a parecer um déjà vu de antigamente. Alguns anos atrás, eles tinham acabado de começar em uma nova escola, e seus novos uniformes tinham chegado. Então decidiram experimentá-los e mostraram seus pais. Nisso, Kaeda estava saindo, então eles o chamaram para pedir a opinião dele, esperando o elogio de sempre ou algo até melhor. Mas não, ele olhou para elas e disse que pareciam pedintes famintas por causa de como estavam pequenas no uniforme. Dano emocional. Seus pais imediatamente tentaram remendar o dano emocional com algumas palavras gentis, mas as palavras dele já haviam ferido profundamente, então as meninas simplesmente foram embora. Não muito tempo depois, eles começaram a ir para a escola sem ele ao lado deles, e passaram a maior parte da caminhada relembrando todos os bons momentos que costumavam ter à beira do rio. Ako ficou um pouco emocionada com a ideia de não estar sempre com ele, mas Riku disse a ela que talvez fosse hora de Keitan se tornar um homem. Na escola, no dia seguinte, as amigas de Ako começam a conversar sobre meninos, e quando perguntam sua paixão, ela casualmente diz que seu coração só pertence a Keita. Enquanto as outras garotas pensam que ela só tem um complexo de irmão e nunca realmente montaria no Glize de Keita, Yuzuki imediatamente percebe o que está acontecendo e imagina Ako como uma perversa que adora se aproveitar da inocência de Keita. Assim que decide salvá-lo, Riku faz parecer que ele é a ameaça depravada de que ela deveria se preocupar, deixando-a em um estado de confusão. Enquanto isso, os amigos de Riku e Ako continuam incomodando-a sobre arranjar um namorado de verdade como uma pessoa normal. Pessoa, o que leva as irmãs a contar sobre uma vez na escola antiga, quando seus armários estavam tão cheios de cartas de amor que você pensaria que estavam dirigindo um correio. No caminho para casa naquela noite, Riku mencionou a ideia de talvez dar uma chance a alguns dos garotos só para ver se havia alguém melhor do que Keita. Ako rejeitou prontamente, rápida, dizendo que Keita era mais do que suficiente para ela. Então Riku lembrou que ele tem evitado elas como se fossem objetos amaldiçoados e isso fez com que Ako reconsiderar. Então ambas concordaram em tentar sair com alguns rapazes. No entanto, rapidamente se arrependeram porque os meninos continuavam usando cantadas que lhes causavam vergonha alheia. Mais tarde, Riku encontra Ako sentada sozinha na calçada como uma protagonista de comédia romântica de coração partido e acabam conversando sobre outra vez no passado quando elas seguiram Keita escondendo-se perto de uma cerca só para vê-lo correr em uma escola. Corrida. Ele tropeçou logo no início, mas de alguma forma se recuperou e conseguiu o primeiro lugar, fazendo com que as borboletas na barriga delas ficassem em festa. Depois da viagem pela memória, ambos aceitam o fato de que Kaita precisa se distanciar para se concentrar em entrar na escola. Mais tarde naquela mesma noite, Keita tem um sonho bizarro sobre suas irmãs, e acorda gritando como se tivesse visto um fantasma. Ele rapidamente pega suas coisas e vai para os armários, planejando sair mais cedo da escola pela primeira vez. Mas Mikazuki o encurrala e pergunta por que ele continua na prática de justa. Ele explica que é por causa de estudando, mas ela agarra seu braço e acaba prensada contra os armários como em uma cena de um drama romântico assustador. Quando ela se inclina como se estivesse prestes a beijá-lo, Miharu os vê e teme que Keita seja na verdade um demônio sedutor. Então ela foge para evitar seus encantos. Nesse momento, Keita diz a Mikazuki para parar de fazer aquela cara assustadora e se afasta. No caminho para casa, ele passa pelo santuário local e decide parar. Ao mesmo tempo, Ako e Riku estão no santuário também, rezando fervorosamente pelo sucesso dele no exame, quando ele chama por elas e pergunta o que estão fazendo. Eles começam a acreditar em milagres antes de Ako explicar que eles têm vindo ali para rezar pelo sucesso dele desde que ele começou a se enterrar nos livros.
Eles então dizem pra ele rezar também, então ele se aproxima pra fazê-lo. Mas quando ele começa a rezar casualmente, eles o interrompem e dizem que ele tem que fazer do jeito que ensinaram a eles quando estavam crescendo. No entanto, Keita ignora, dizendo que é tudo apenas tradição e que ele não acredita em deuses, fazendo-os pensar que ele poderia, na verdade, ser amaldiçoado por ser tão descrente. Eles então o lembram da vez em que ele ofereceu todas as suas economias de vida antes de dizer a Deus que queria se casar com elas a todo custo. O pai deles ainda tinha a maior parte do cérebro intacta na época, então ele acabou com aquele sonho imediatamente. Mas Keita estava teimoso, então ambos o incentivaram com um beijo. Ako então pergunta se podem beijá-lo novamente, mas Rico lembra que não podem realizar atos profanos no santuário. Então, em vez disso, mostram-lhe um amuleto de boa sorte que fizeram para ele, e o levam ao local onde o deixaram após uma sessão de oração. Eles continuam explicando que o santuário costumava pertencer a um deus do amor, o que explica por que Keita uma vez rezou para se casar com as duas lá. Enquanto começam a olhar todos os amuletos deixados no santuário, percebem que muitos deles são de garotos que tentaram chamar a atenção de eles. Essa realização faz Keita se lembrar da vez em que quebrou seu próprio amuleto para casar com elas logo depois de descobrir que ter duas esposas era ilegal. Apesar de todos os esforços do pai para confortá-lo, ele continuou chorando muito e xingando o mundo por traí-lo. Depois de examinar todos os amuletos, Ako dá de ombros e diz que isso não importa muito porque Keita vai entrar na escola delas e será o único a tocar nelas. Keita então pergunta o que eles farão se ele não passar, e Ako diz casualmente que não terá outra opção a não ser se contentar com um dos caras da escola. A ideia de um cara aleatório batendo neles atinge Keita bem na alma, então ele se vira e faz uma oração bem séria desta vez. Depois de fazer a oração, ele promete entrar na escola deles de qualquer maneira só para que nenhum outro cara possa tocá-los, e os dois animadamente agarram seus braços para irem juntos para casa. Alguns dias se passam e de volta à escola, os rapazes avistam um grupo de garotas apenas tentando desfrutar do almoço em paz, então naturalmente suas mentes entram em modo de devaneio culto. Nesse momento, Keita olha para a comida e de alguma forma acaba imaginando suas irmãs trazendo-lhe café da manhã na cama com seus encantos, mas ele rapidamente descarta o pensamento e mantém uma expressão neutra quando os rapazes perguntam o que está passando pela sua mente. Eles imediatamente tentam fazê-lo participar de suas fantasias esquisitas, mas Keita os ignora como se estivesse acima desse tipo de comportamento, fingindo que agora é um homem de classe. Isso faz com que o acusem de conseguir toda a experiência culta que quer com Ako e Rico. E quando ele age como se não tivesse ideia do que estão falando, eles perguntam se ele prefere as garotas da classe com bolos gordos ou leite. Mamães. Ao perceber que agora tem que provar que ainda é um deles, ele afirma ser um amante das leiteiras e decide demonstrar como as agarra sem perceber que está massageando os melões de Miharu. Quando finalmente percebe o que acabou de fazer, ele rapidamente recua e tenta se desculpar, mas Miharu bate nele com toda a força para fazê-lo recobrar o juízo. Mais tarde naquela noite, Keita arrasta-se para casa com a marca da mão dela no rosto, e quando Rico e Ako perguntam o que aconteceu, ele simplesmente as ignora. Isso faz com que os sentidos de irmã delas comecem a zumbir, e depois que Rico diz a Ako que definitivamente há uma garota envolvida, elas decidem que ele deve ter entrado na enfermaria justamente quando uma garota aleatória estava prestes a explodir como um esguicho de água. Enquanto eles continuam inventando várias situações pecaminosas que provavelmente terminaram com ele levando um tapa, Miharu gentilmente segura seus enormes atributos e começa a desejar que ele estivesse ali para massageá-los novamente. De volta para casa naquela noite, as meninas olham para Kaida como se estivessem tentando ler sua alma, enquanto ele tenta se distrair olhando para a TV. O pai delas percebe e casualmente pergunta se Kaida as traiu ou algo assim, mas elas o ignoram completamente e apenas continuam. Olhares. Kaida então desiste e liga a TV, mas depois de alguns segundos tentando entender o programa estúpido, decide ir se deitar, mas luta para dormir enquanto continua pensando nos melões de Ako e Rico. Depois, ao lembrar de como os seios de Miharu se sentiam em suas mãos, ele tenta limpar a mente entrando em um estado meditativo profundo, mas as garotas conseguem infiltrar sua barreira mental com seus tramas. Apesar de conseguir afastá-las, ele ainda acaba perdendo seu estado de iluminação por causa dos peitos de Miharu. Na escola no dia seguinte, ele se dá um tapa para acordar e decide focar nos estudos para passar no exame. Mas na biblioteca, momentos depois, ele vê Miharu e se pergunta por que o destino nunca está a seu favor. Quase ao mesmo tempo, começa a chover. Então, Ako e Rico começam a sonhar acordadas com Kaida, saindo com algum bonitão misterioso, antes de decidirem fazer de tudo para garantir que o coração dele pertença apenas a eles. A essa altura, Kaede já encontrou um lugar para se sentar e se pergunta quando Miharu virou bibliotecária, enquanto ela continua olhando para ele e teme que ele tenha vindo terminar o que começou. Ele também começa a olhar na direção dela e sente que ela provavelmente se sente estranha após o que aconteceu no outro dia. Então ele decide se desculpar, mas tenta pensar na maneira certa de abordá-la. Enquanto ele quebra a cabeça, ela pensa nos boatos de que ele é um psicopata depravado e percebe que sua bexiga está prestes a explodir, mas enquanto considera ir,
se distrair, ela lembra que isso pode levar a outra situação cheia de enredo com ele. Então, Ako e Riko já saíram da escola para fazer uma visita surpresa a Kaeda, e continuam dizendo a si mesmas que seu comportamento obsessivo é totalmente inocente e completamente justificado por amor. Assim que chegam à escola dele, Miharu atinge seu limite e sai correndo justo quando Kaeda está prestes a pedir desculpas por agarrar seus seios. Ela começa a se dirigir para o banheiro, mas então vê Kaeda correndo atrás dela com um livro na mão e isso a assusta. Enquanto ela sai correndo para evitá-lo, seu limite é atingido, então ela para se controlar e ele esbarra nela justo quando as irmãs dele entram no prédio. Miharu tenta gritar, mas ele tapa sua boca e a arrasta para dentro de um armário em uma sala próxima para se esconder de Riko e Ako. No entanto, os sentidos das irmãs os atraem para a sala, então elas olham ao redor enquanto ele implora para Miharu segurar. Quando finalmente saem, ele percebe que estão trancados e começa a tentar arrombar a porta, sem perceber que toda a agitação está afetando Miharu. Assim que ele a abre, ela perde o controle e encharca todo o chão. Mas felizmente, era apenas uma ilusão dela, então eles começam a sair novamente. Nesse momento, eles veem o banheiro feminino, mas antes que ela possa entrar, Kaeda ouve suas irmãs e a puxa em direção ao prédio de armazenamento para mais uma rodada de esconderijo. Assim que verifica se o caminho está livre, ele ouve passos e volta correndo antes que o zelador os tranque lá dentro. Após inúmeras tentativas de abrir a porta, ele nota uma janela e pensa em um novo plano. Ele então ajuda Miharu a subir em seus ombros para alcançá-lo, mas de repente ele começa a balançar e a barragem de água já acumulada começa a atingir a parte de trás de sua cabeça, tornando quase impossível de aguenta firme. No momento seguinte, ele recebe uma chuva quente e fumegante direto na cabeça. Apesar da chuva colorida, ele rapidamente pendura sua camisa como se fosse dia de lavanderia, enquanto Miharu deseja poder ser teletransportada para outra dimensão de tanta vergonha. Enquanto ela continua surtando, Kaeda calmamente começa a limpar a bagunça, dizendo que não é nada demais. Negócio. Ela imediatamente diz para ele parar, mas ele insiste e parece secretamente um pouco confortável demais com isso. Ele até diz pra ela tirar a armadura encharcada para não pegar um resfriado. E enquanto ela está distraída, ele cheira a própria mão. Mas ela vê isso e instantaneamente dá um tapa nele com sua encharcada armadura. Cobertura. A surra só se intensifica até que ele colide com algumas ferramentas e encontra uma segunda janela. Depois que ambos rastejam para fora e alcançam a liberdade, Kaeda jura manter tudo o que aconteceu em segredo e Miharu, ainda corada, agradece a ele. Mas justo quando ela relaxa, acidentalmente o deslumbra com tudo e congela de choque enquanto ele continua olhando para descobrir como é tão rosa. Mais tarde naquela noite, Riko e Ako desistem de procurá-lo e acham que ele provavelmente já está em casa. Mas então o radar de Riko dispara novamente, e eles veem Kaeda parado junto ao rio. Ao correrem para verificá-lo, veem uma quantidade inacreditável de hematomas em seu rosto, e quase tem um ataque cardíaco. Alguns dias depois, enquanto estava no trem, Kaeda começa a contar às meninas sobre um computador que o pai deles ganhou no trabalho, e como ele estava rezando para que fosse um console de videogame. Riko começa a listar todos os sites de milho que ele poderia estar verificando, mas Ako intervém para dizer a ele para continuar sonhando com seus joguinhos. Quando de repente mudam de assunto e começam a animar seu plano de passar o dia em Akiba, todos os outros no trem começam a pensar que eles enlouqueceram, enquanto Kaeda tenta esconder seu constrangimento. Logo que chegam, Riko coloca um par de orelhas de gato na cabeça de Ako e exige que ela faça o papel, mas Ako se recusa e diz que não gosta de cosplay. No entanto, quando Kaeda começa a implorar, ela finalmente cede, fingindo ser um gato, e instantaneamente se torna uma celebridade local, assim como Mikazuki, que também está na cidade, observa com total confusão. Mais tarde eles vão às lojas, mas todo o caos ao redor começa a deixar Ako exausta. Então Riko diz que é porque passaram a noite em claro. Kaeda então pergunta por que ela não simplesmente dormiu, mas elas desviam rapidamente da pergunta porque passaram a noite toda tentando quebrar o controle parental que o pai delas instalou para bloqueá-las de acessar milho. Elas se revezaram tentando adivinhar senhas sofisticadas, mas ao amanhecer aceitaram que seria impossível quebrar o código. Riko então sugeriu comprar um jogo Ero, mas Ako não fazia ideia do que era e perguntou se a falta de sono estava afetando ela. Sua ignorância ofendeu seriamente Riko, então ela exigiu um pedido de desculpas em nome de toda a Federação Global de Gunners, antes de insistir que precisavam conseguir aquele jogo para finalmente se tornarem reais. Mulheres. De volta a uma loja em Akiba, Kaeda se distrai mexendo em alguns jogos retrô, então as garotas rapidamente planejam mantê-lo sem saber de nada. Ako se preocupa que ele fique enojado se descobrir o verdadeiro delas. Plano, mas Riko imagina que isso só fará ele finalmente liberar seu lado esquisito, então Ako se oferece para distrair Kaeda enquanto Riko se infiltra na seção adulta. Enquanto ela arrasta Kaeda para uma loja de cosplay e diz para ele escolher um fantasia para ela, ele começa a sonhar acordado com isso. Então ela vira o jogo e faz com que ele se troque em algo que ela escolheu. Quando ele começa a demorar um pouco demais, Ako puxa a cortina, quase dando um susto no pobre coitado com a roupa picante que ela ainda não terminou de vestir. Ela então se joga para ajudar com as calças dele, mas enquanto ele tenta impedi-la de revelar seu Maximus Prime, Yuzuki, que acabou de se vestir, se irrita ao ouvir o caos e avança com uma vassoura para detê-los,
apenas para encontrar o rosto de Ako praticamente enterrado nas coisas de Kaeda. Assim que Ako cruza olhares com ela, ela foge e leva um momento para processar o que acabou de ver antes de rezar para que Ako esqueça de tê-la visto assim. Momentos depois, Riko finalmente encontra o jogo perfeito, então ela se estica para pegá-lo, apenas para acabar em uma disputa com outro otaku, que não é ninguém menos que Yuzuki. Novamente, Yuzuki entra em pânico, mas rapidamente tenta manter a calma, alegando que está apenas fazendo uma pesquisa para o bem de sua estudantes. No entanto, quando outro otaku tenta agarrar o jogo, Yuzuki quebra a cara dele e diz que já comprou, antes de perceber que praticamente acabou de admitir que é uma esquisita. Ela tenta inventar outra história, mas decide pegar o jogo e fugir. Enquanto isso, Kaede começa a ficar nervosa e vai procurar Riko, mas Aku a detém e vai procurá-la em vez disso. Depois que Yuzuki paga pelo jogo, Riko a encurrala e começa a interrogá-la sobre por que ela realmente comprou, se era apenas pesquisa. Nesse momento, Ako também aparece e começa a perguntar sobre a situação da roupa de cosplay. Mas justo quando Yuzuki se prepara para confessar, Kaede se aproxima e se apresenta. Ao reconhecê-lo de antes, Yuzuki começa a lembrar de todos os rumores picantes que ouviu sobre Kaede e as meninas. Curiosa, ela pega o jogo para ver por que Riko o queria e imediatamente fica mentalmente destruída ao ver que é basicamente um guia sobre como seduzir seu meio-irmão. Kaede então tenta pegar o jogo, mas após também ficar horrorizado com o título, ele pergunta às meninas por que estão tentando avançar seus natureza estranha. Yuzuki, vendo uma oportunidade, imediatamente muda para o modo de professora rigorosa e repreende-os por tentarem enganar o próprio irmão. Mas as garotas explicam que ele é apenas o meio-irmão delas, o que faz com que seja totalmente normal bater palmas. Ela então pergunta a Kaede como ele se sente sobre isso, e ele casualmente admite que gosta, fazendo Yuzuki perceber que Kaede é na verdade o maior problema aqui. Antes que ela possa responder, o atendente da loja anuncia que há mais cópias do jogo em estoque. As garotas então planejam como consegui-las sem serem vistas antes de perceber que Yuzuki acabou de sequestrar Kaede. Minutos depois, ela o leva para uma sala tranquila em outro prédio e diz que precisam ter uma longa conversa em privado. Ao ouvir isso, ele rapidamente protege seu Magnum, mas ela diz para ele parar de pensar que toda garota é tão estranha quanto suas irmãs. Ela então começa a tentar explicar por que o relacionamento dele com elas está errado. No meio da sessão de aconselhamento, a dona da loja aparece para mostrar a ela a mais nova roupa de cosplay. Depois de explicar como é semelhante ao seu personagem favorito, ela cai em uma fantasia onde Kaede a veste e atira Magnum em sua caixa. Ela consegue se livrar da ilusão, mas então a dona diz que estão prestes a esgotar, então ela faz uma pausa para comprar a roupa, antes de se juntar a ele para o restante da palestra. Nesse momento, um casal na sala ao lado começa a fazer barulho, em frente, tornando impossível para qualquer um deles se concentrar. Toda a energia estranha faz com que Kaede fique farto, então ele diz para ela se concentrar em ensinar matemática e segue em relação à porta. Ela então tenta detê-lo, mas acidentalmente tropeça nele bem a tempo das garotas os pegarem em flagrante na pior posição possível. Depois de arrastá-la para fora, elas forçam Yuzuki a se explicar, mas então Mikazuki aparece, cumprimenta todos e revela que ela e Yuzuki são na verdade irmãs. Ela também explica que Yuzuki estava apenas comprando o jogo para ela, já que é jovem demais para entrar na área adulta. Seção. Quando perguntam por que ela estava tentando fazer um treino de cosplay esquisito com Kaede, Mikazuki dá de ombros, dizendo que Yuzuki é simplesmente naturalmente desajeitada. Então eles decidem deixar pra lá. Depois de se despedirem, as garotas e Kaede voltam para o trem. Enquanto Kaede cai no sono imediatamente, Mikazuki vai pra casa para começar uma sessão de fotos muito culta com Yuzuki, que então reclama até Mikazuki lembrá-la de que sua pequena atuação as salvou de serem presas e expostas como pervertidas depravadas. No início das férias de verão, Yuzuki decide praticar sua dança com rebolado enquanto olha na geladeira, e ao ver que está vazia, ela decide começar a ser financeiramente responsável. Ela então dá uma olhada ao redor para ver se tem todas as figuras e colecionáveis especiais que precisa, antes de perceber que gastar com sabedoria pode não ser a coisa mais inteligente a se fazer. Enquanto isso, Kaede está correndo com o time de atletismo da escola e acaba ficando em último lugar. Então ele para recuperar o fôlego, logo antes de Mikazuki colidir com ele, e agradece por ter aparecido apesar de já ter muita coisa em mãos com os exames que se aproximam. Como recompensa, ela começa a fazer cócegas nele até que toda aparece e pergunta se eles estão praticando um novo tipo de treino cardio. Antes mesmo de dar a Kaede a chance de explicar, Toda exige que ele chame as irmãs para sair na piscina porque é o último verão de férias no nível atual deles, o que significa que podem não ter outra chance de bater palmas depois dos exames. Momentos depois, ele liga para Ako e consegue convencê-la a aparecer com roupas de banho, mas Ryuko imediatamente sente algo suspeito ao saber que Toda estará lá. Quando Ako começa a ter ideias sobre outras maneiras de passar o fim de semana, em vez de mostrar seu plano, ela traz um monte de biquínis para escolher, pois não há como ela perder a chance de se divertir com Kaede em público. Toda então agradece a Kaede por convidar as garotas, oferecendo-lhe a edição mais recente da revista Core no mercado. Sim, rapaz, mas Kaede rejeita e age como se tivesse alcançado um estado de iluminação que torna impossível desejar coisas profanas. Pare com a mentira. Pare com a mentira agora mesmo.
Quando Toda então decide ficar com ele, o aspirante a monge sutilmente diz para entregá-lo, para que ele possa fazer algumas pesquisas educativas no seu tempo livre. Até então, Yuzuki, que está fora de um fliperama, tenta decidir se arriscar o que resta do seu saldo bancário em uma aposta é a coisa certa a fazer como uma adulta responsável. O uso excessivo da capacidade cerebral começa a deixá-la louca e afugenta os locais, mas então ela vê as irmãs de Kaede e decide segui-las até o parque. Ao ver Mikazuki lá, ela fica convencida de que ele quer bater em cada uma delas, então tenta entrar e protegê-las. Mas então ela vê o preço do ingresso e quase desmaia. No entanto, ao lembrar de sua missão de proteger Kaede e suas irmãs delas mesmas, ela relutantemente compra um ingresso. Momentos depois, Toda fica animado ao ver suas irmãs, mas quando elas finalmente entram com seus trajes de banho, seu cérebro desliga temporariamente. Mikazuki então pede a opinião de Kaede sobre seu traje de banho. Então ele olha de perto para encontrar algo que valha um elogio e vê que ela realmente tem milkers. Quando Toda tenta agarrá-los, Ako e Riko a levam de lado para preencher o espaço restante com almofadas. Mas isso faz Kaede perceber que elas também podem estar usando almofadas. Quando ele pergunta, Ako tenta negar o óbvio, mas Riko mostra com orgulho que tudo o que ela tem é natural e frita o resto do cérebro de Toda no processo. Enquanto eles passam a maior parte do dia se divertindo e participando de quase todas as atividades que conseguem imaginar, Yuzuki enfrenta outro dilema com os trajes de banho, pois agora ela tem que fazer outro. Pagamento. Depois de um curto episódio mental, ela decide entrar sem o maiô, mas então vê as meninas indo em sua direção e rapidamente corre para o banheiro feminino para se esconder. Quando ambos também entram e começam a discutir maneiras de impedir Mikazuki de se divertir à vontade, Keita Yuzuki tenta inclinar-se para ouvi-los, mas bate com a cabeça na porta. Isso faz com que Ako e Riko pensem que ela é uma voyeuse que entrou para espiar as meninas, então começam a planejar algo. Yuzuki então sobe no assento e fica curiosa sobre os sussurros delas. Então tenta olhar por cima, mas então eles derramam água por toda ela. Nesse momento, os meninos ouvem seu grito da beira da piscina, e enquanto ela tenta abrir a porta e detê-los, eles pegam uma mangueira e continuam a borrifar seu ponto sensível até ela começar a fazer felizes ruídos. Assim que percebem que é ela, Keita e os outros aparecem e então a levam para fora para obter uma explicação. Quando ela afirma que estava apenas sendo uma adulta responsável, certificando-se de que estavam seguros, as meninas perguntam por que ela não cuida simplesmente dos próprios assuntos, em vez de agir como se não tivesse se entregado a atividades pecaminosas. Isso faz com que Yuzuki comece a se contorcer como um cachorrinho perdido, e faz com que percebam que ela ainda é inocente. Mas então, o frio de toda a água começa a afetar. Toda então volta com a bolsa de ginástica de Keita, então ele oferece a ela seu traje de banho. Mas então eles veem que ela já começou a tirar as meias, e a visão de suas gatinhas de repente desperta algo primal em Keita e Toda. Antes de todos irem para casa, Keita pede desculpas a Yuzuki por só poder dar a ela o agasalho suado que usou antes, mas ela diz que está tudo bem e promete lavá-lo antes de devolvê-lo. Ele então diz a ela para não se preocupar em lavar e Toda fala que é porque ele gosta de ter o cheiro de mulheres mais velhas em suas roupas. Mas Riko acerta o rosto dele para fazê-lo parar de falar. Depois de agradecer pelo agasalho, Yuzuki começa a ir para casa com Mikazuki, e Riko se pergunta como eles conseguiram ficar juntos, apesar de ambos claramente precisarem de terapia. Mais tarde, Yuzuki termina de tomar banho e lembra de lavar o agasalho. O cheiro do suor dele começa a afetar sua capacidade de pensar claramente. No momento seguinte, ela encontra Axila e inspira profundamente, antes de perceber que está indo longe demais. No entanto, ela ainda perde os sentidos devido ao cheiro dele, e de repente, decide vesti-lo sem proteção da trama para senti-lo em todos os lugares certos. Ao perceber que não se sentia tão bem há anos, ela começa a brincar com seu gato enquanto pensa nele e mergulha em uma fantasia culta onde o pega olhando para seu bumbum. Como punição, ela o faz agarrar seus melões, mas ela acaba sendo a única a sentir os efeitos da punição. Ela decide ir com tudo e o força a aproveitar sua trama. Depois que seu alarme a acorda no dia seguinte, ela se lembra do que fez com o agasalho e começa a tirá-lo para devolvê-lo como ele pediu. Mas então ela vê os sucos de amor que derramou nele e decide segurá-lo por um pouco mais de tempo. Enquanto Keita passa o resto do verão preso em aulas de reforço, preparando-se para os exames de admissão, Ako decide investir sua energia em se tornar uma cozinheira melhor, enquanto Riko mergulha profundamente em aprender a brincar com nozes. Sim, rapaz. No caminho para casa uma noite, Keita nota que as pessoas pela cidade estão começando a se preparar para o grande festival de verão. Mais tarde naquela noite, no seu quarto, Riko sobe em cima dele para soltar o que parece ser uma técnica de cavalgada de nível olímpico. Felizmente para sua sanidade, acaba sendo apenas uma massagem, mas no momento em que ela o faz deitar de costas para começar a sessão real, Ako entra. E Keita fica convencido de que sua vida inteira está prestes a acabar. Mas, em vez de explodir, Ako apenas coloca o jantar dele na mesa casualmente, diz para ele continuar com o bom trabalho e sai com Riko para dar a ele espaço para estudar.
seus pais começam a notar que o nível usual de caos e comportamento questionável caiu significativamente, e assumem que deve ser porque Keita finalmente se concentrou, já que ele fica grudado nos livros. Aku começa a trabalhar em um yukata personalizado para o próximo festival, enquanto Riko, por outro lado, começa a deixar seus pensamentos intrusivos lentamente escaparem de sua cabeça. No dia seguinte, as coisas mudam quando ambas as garotas começam a brigar sobre quem vai levar o Keita para o festival. No meio do caos, Keita lhes diz que não há como ele levar as duas na mesma noite, como se estivesse fazendo promoção de encontros. Naturalmente, elas chegam a uma solução perfeitamente racional, que é amarrá-lo a uma mesa como um experimento científico e cerrá-lo ao meio para poderem compartilhar. Ele acorda gritando apenas para perceber que foi apenas um pesadelo, e as meninas começam a exibir suas roupas de festival. Assim que abrem a porta, os amigos do Keita imediatamente tentam emboscá-los com câmeras na esperança de conseguir fotos picantes para um álbum de fotos. No entanto, as meninas batem a porta e nenhuma quantidade de súplicas de Toda e os outros os convence a abri-la novamente. Quando o sol se põe, eles chegam ao festival, mas as coisas rapidamente saem de curso, pois as meninas tentam arrastar Keita em direções opostas. Miharu também aparece e começa a procurar suas amigas enquanto tenta manter seus melões sob controle dentro do yukata. Ela então ouve as meninas discutindo sobre Keita e instantaneamente se lembra do que aconteceu no galpão, o que faz sua bexiga chegar novamente à condição crítica. Ela imediatamente tenta se afastar silenciosamente, mas um desfile a leva como uma onda e a carrega. Enquanto o desfile passa por Keita e as garotas, mistura todos e ele acaba com Aku. Ele tenta procurar por Riko, mas ela diz para ele não se preocupar com ela, para que possam apenas aproveitar o festival juntos. Ele concorda facilmente, então ela pega um algodão doce no caminho, mas a forma como ela começa a comê-lo faz sua mente vagar para outras coisas que a boca dela pode ser capaz de fazer. Quando ela oferece um pedaço para ele recusa. Então ela lembra de uma época em que ele costumava implorar só para comer algodão doce com os dois. Ele imediatamente nega ter sido tão bobo, mas então ela vê alguns pintinhos e se distrai. Em seguida, ela tenta acariciar um, mas acaba mergulhando no seu yukata e ela começa a surtar e implora para que Keita o tire. Ele então alcança para ajudar, mas a mão dele acaba presa no seio dela e ela começa a perder o controle antes de dizer para ele descer mais. Assim que percebe que a mão pertence a Riko, que tinha aparecido silenciosamente, Miharu vê o caos e agarra sua bexiga como se sua vida dependesse disso, apenas para ter um pintinho preso entre seus próprios seios, o que a leva a entrar em modo de pânico total novamente. Mais uma vez, uma onda dos foliões a leva, mas desta vez Kate acaba com Riko. Ela então o arrasta para a floresta e quando ele começa a perguntar o que está acontecendo, ela pergunta de brincadeira se ele está com medo. Assim que ele nega, ela menciona uma memória de anos atrás, onde ele ficava implorando para ir para casa porque tinha medo do escuro. Ele então tenta bancar o durão. Então ela se aproxima e dá uma espiada no que tem antes de perguntar se ele quer ir mais fundo na floresta para um rápido treino. Kaede, agora em coma por causa do excesso de trama, é puxada para dentro enquanto Yuzuki começa a vagar pelo festival tentando encontrar algo que pareça minimamente assustador. No momento em que ela espreita entre as barracas e vê Riko puxando Kaede para a floresta, os alarmes soam em sua cabeça e ela imediatamente parte para detê-los. Mas Riko a vê e começa a correr enquanto o arrasta, enquanto Yuzuki tenta alcançá-los. A parada bloqueia o caminho dela, então ela aproveita um segundo para lembrar por que ser uma Karen em tempo integral é seu único propósito na vida. Com sua determinação recarregada, ela pega uma bandeira de um stand próximo e avança na parada como uma cavaleira indo para a guerra. Um pouco depois, ela acaba de cara no chão, questionando suas escolhas de vida e tendo uma conversa com um de seus imaginários. Figurinhas. Após a alucinação dar-lhe uma conversa motivacional, ela começa a elaborar um novo plano e jura arruinar as aventuras de Kaede no Alabama a todo custo. De volta ao parada, Kaede acaba com uma garota aleatória em vez de Riko. Mas logo depois disso, ele vê outra parada e avista Mikazuki em um carro alegórico toda enfeitada, declarando-se a princesa do festival deste ano. Ela então pergunta a Kaede o que ele acha de sua roupa, e após pensar por um segundo, ele a elogia simplesmente para evitar um de seus episódios estranhos. Enquanto isso, Miharu finalmente encontrou um banheiro público, então ela começa a rezar para que sua vez chegue antes que sua bexiga exploda. Nesse momento, ela vê Kaede correndo em sua direção com o desfile de Mikazuki no seu encalço, então ela também começa a correr. Assim que Kaede desaba em um banco e tenta respirar, suas irmãs finalmente o encontram e imediatamente começam a zombar dele por parecer um fugitivo que acabou de escapar da cadeia. Miharu ouve isso e decide sair discretamente para encontrar um lugar privado onde possa resolver seus assuntos sem ser interrompida. Enquanto Kaede e as meninas relaxam e esperam pelo fogo de artifício no pintinho que ele estava segurando escapa, então ele corre atrás dele apenas para acabar olhando direto para a água da Miharu.
Fonte. Ela o vê olhando enquanto se prepara para liberar as cataratas do Niágara, e imediatamente grita para ele parar de olhar. Mas por algum motivo, Kaede acaba de joelhos, olhando como se estivesse assistindo a um ritual sagrado enquanto ela finalmente se solta. Nesse momento, o vento começa a soprar. Naquele momento, Ako e Rico começam a se perguntar para onde ele desapareceu novamente, apenas para ele aparecer parecendo que acabou de ser atacado por um enxame de abelhas furiosas. Quando o verão finalmente começa a se encerrar, Kaede entra na última fase de sua maratona de estudos para os exames, mas é interrompido quando Ako aparece para arrastá-lo para o jantar. Alguns minutos depois, enquanto estão sentados à mesa, seu pai menciona casualmente os estudos e pergunta como estão indo. Quando ele admite estar um pouco nervoso, seu pai sugere, brincando, que ele tenha aulas com Ako novamente. As lembranças não tão inocentes das aulas cheias de trama dela começam a mexer com ele. Mas ele se recompõe e diz que quer se concentrar de verdade desta vez. Rico então tenta oferecer sua ajuda, mas Ako lembra a todos que apenas uma delas tem células cerebrais funcionais. Dano emocional. Quando a mãe deles de repente pergunta se ele conseguiu um amuleto da sorte para os exames, ele diz que não, então ela recomenda fazer um no templo, mas Kaede diz que não faz sentido, já que provavelmente todas as outras pessoas fazendo o teste também têm um. Ele então brinca que para os deuses realmente notarem ele, precisaria de um amuleto feito sob medida só para ele. Isso subitamente dá uma ideia a ambas, Ako e Rico. Enquanto Rico vai meditar em seu quarto, Ako fica para observá-lo estudando e continua a olhá-lo a cada poucos minutos. Ele agradece pelos elogios desnecessários, mas diz que precisa se concentrar, então ela vai fazer chá para ele enquanto ele entra em um estado de foco que nunca soube ser possível. Pouco depois, Rico entra e entrega-lhe uma faixa que fez especialmente para ele, fazendo com que o rosto dele se ilumine antes de colocá-la imediatamente. Ao retornar e ver que seu lugar ao lado dele foi ocupado, Ako deixa Rico encarregada por enquanto para evitar causar uma cena que prejudicaria seus estudos. Poucos minutos depois, ela aparece novamente com uma tigela de comida e começa a ter uma batalha silenciosa de olhares com Rico para decidir quem passará mais tempo com ele. Enquanto isso, Kaede começa a devorar a comida como se não tivesse comido há dias. Então Ako promete começar a preparar pratos 5 estrelas todas as noites. Quando ela sai novamente para trazer algumas maçãs para a sobremesa, Rico começa a chutá-lo por baixo da mesa, chamando-o de traidor por dar toda a atenção para Ako. Kaede revida, mas de repente ela para de se mover e começa a falar em um tom estranho e assustador. Isso o deixa confuso, então ele pergunta se ela está bem, mas ela continua fazendo sons suspeitos até que ele sente umidade no pé e percebe que estava chutando o lugar errado. Ele entra em pânico e tenta se afastar, mas ela agarra mais forte e começa a se massagear até ele começar a sentir a gosma encharcando sua meia. Ela então diz a ele que sente muito por estragar tudo, mas também diz que ele tem que assumir a responsabilidade agora que suas paredes interiores foram despertadas. Depois que ela lhe diz para prestar muita atenção, ele decide melhorar ainda mais a massagem, mas Ako volta com as maçãs. Então ambos saem disso e tentam fingir que nada está acontecendo. Ela nota o suor escorrendo de ambos e diz a Kaede para sair e pegar um pouco de ar fresco. Mas sua espada totalmente erguida faz com que perceba que sair do Kotatsu seria uma decisão estúpida. Rico percebe isso e começa a brincar com ele, então Kaede decide redobrar os esforços e voltar a lidar com a caixa dela também. Ako observa, confusa, enquanto ambos continuam respirando como lutadores exaustos. Mas quando a mesa começa a tremer com a intensa massagem, seu cérebro lento finalmente percebe. No dia seguinte, fora do templo, ela diz a Rico para parar de distraí-lo durante um momento tão importante e pergunta o que ela faria se ele falhasse. Rico então diz que o animaria com seu melões, mas isso apenas faz com que Ako comece outra rodada de repreensões, enquanto entra no templo e vê um grupo de alunos fazendo orações. Após avistar toda no topo, eles vão até ele para perguntar se ele está rezando por sorte nos exames, então ele diz que é a única coisa que pode fazer para compensar seu cérebro vazio e orgulhosamente mostra uma coleção de sorte. Amuletos. Ele então corre para estudar novamente e Ako diz que não há tempo para reunir tantos amuletos para Kaede, então Rico sugere que eles simplesmente encontrem um amuleto super sortudo que faça tudo. Mais tarde na escola, Ako começa a fazer algumas pesquisas para descobrir como fazer um amuleto especial quando Rico se junta a ela para ajudar. Rico acaba encontrando um que afirma trazer sorte incrível, mas então ela vê que requer pelos públicos para ativar. Ela então pergunta a Ako se ela sequer tem alguma, e Ako imediatamente afirma ter uma floresta inteira sob sua plot armor. No entanto, enquanto tomava banho mais tarde naquela noite, ela se lembra da provocação de Rico e decide verificar se há realmente algo lá embaixo. Momentos depois, Rico tenta secar o cabelo, mas Ako irrompe chorando sobre como pode literalmente contar os fios. Então, Rico a conforta e diz que na verdade tem o mesmo problema. Para ter ainda mais certeza, Rico se ajoelha para inspecionar e começa a rir porque nem é rosa.
Danos emocionais. Depois de prometer ajudar, elas terminam de se vestir e pegam um café antes de Rico sugerir usar os fios para fazer o amuleto. Ela sugere ainda que Keita os arranque, mas isso faz com que Ako fique vermelha, enquanto se perde em uma fantasia em que ele a ajuda a ir para a cama e acaba com os dedos molhados tentando pegar os fios. Assim que a fantasia atinge um novo nível de insanidade, Rico grita com ela para cair na real e pergunta por que ela está ainda mais descontrolada do que o normal. Ako tenta chamar Rico de estranha também, mas Rico afirma orgulhosamente que ser estranha é toda a sua marca. Ako então decide ir buscar suas mechas no banheiro enquanto Rico pula na cama e as puxa como uma campeã. Depois, Rico monta tudo. E Ako faz uma oração rápida ao deus do cabelo por algumas bênçãos de crescimento. Assim que selam o amuleto em um saquinho, a vergonha completa finalmente as atinge. Mas antes que elas possam se aprofundar muito nisso, Rico começa a sonhar acordada sobre fazer algumas coisas de arco-íris com Ako. Eventualmente, elas levam o amuleto para Keita e quando ele tenta espiar dentro, elas o param instantaneamente e ameaçam quebrar suas nozes se ele sequer pensar em abrir de novo. Apesar de estar com medo por sua vida, ele os agradece e prossegue para dar um beijo no amuleto, o que faz com que ambas as meninas sintam uma sensação especial. No dia seguinte, Keita amarra orgulhosamente o amuleto em sua bolsa e diz que quer que todos vejam antes de correr para a escola enquanto ambas lutam com as brisas suspeitas em suas saias. Faltando apenas 2 dias para o grande exame, Keita de repente fica com uma febre terrível e as garotas simplesmente piram. Ele pede desculpas por ficar doente no pior momento possível, mas elas ignoram. Mandam-lhe alguns beijos dramáticos e começam a fingir que estão doentes também, só para poderem faltar à escola e cuidar dele. Elas então passam o dia inteiro cozinhando e verificando sua temperatura a cada hora na esperança de que ele melhore, mas ao cair da noite sua condição fica ainda piorar. Quando ele lhes diz para simplesmente desistirem, já que parece que ele vai reprovar e acabar repetindo o ano inteiro, Ako quase parte para cima dele, mas se contém e decide usar suas palavras para encorajá-lo. Ela também o lembra de quanto ele trabalhou duro e diz que de jeito nenhum ela vai deixá-lo perder o exame só por causa de uma febre pequena. Para provar o quão séria ela está, ela de repente se inclina e começa a beijá-lo. Enquanto a sessão de beijos fica quente, Rico soca os dois na boca e exige saber que tipo de terapia febril estranha Ako pensa que está fazendo. Ako calmamente explica que só está tentando sugar a doença da boca dele e acusa Rico de não amar Keita o suficiente para fazer o mesmo. Então Rico se anima e a empurra para o lado antes de também beijá-lo. Então Ako a puxa do glize dele e elas começam a discutir enquanto Keita fica lá deitado como um cara preso em um sonho febril. Ele eventualmente lhes diz para pararem com isso, mas então Rico percebe que ele está suando muito e começa a lamber com a dela. Língua. Ako pergunta por que ela não pode usar uma toalha como uma humana normal. Então Rico diz que quer cuidar dele como uma mamãe gata faz com seu gatinho e Ako decide se juntar a ela. De repente, ambos veem algo espiando debaixo do cobertor e Rico promete imediatamente deixá-lo explodir na sua caixa depois dos exames. Ako imediatamente sente que ela acabou de dizer algo diabólico, mas Rico alega que estava apenas limpando o ouvido para garantir que ele pode ouvir corretamente. Então, ela também começa a limpar o outro ouvido enquanto ele se contorce e pede uma pausa. Quando ele finalmente lhes diz que devem parar, Ako o silencia com um beijo. Então, ele finalmente aceita que elas vão fazer de tudo para curá-lo e senta-se para deixá-las cuidar do resto. No dia do exame, Keita acorda totalmente recarregado para acertar nas perguntas. Mas, ao se preparar para sair, ele vê que ambos acabaram com versões ainda mais fortes do seu próprio febre. Depois de darem dicas de última hora e desejarem sorte enquanto tossiam, ele agradece por tudo e faz uma pausa antes de dizer que as ama. Quando elas desmaiam, ele corre para pegar o ônibus. Mas depois de chegar ao assento, vê Mikazuki na estrada com uma enorme faixa e assiste chocado enquanto ela o incentiva correndo atrás do ônibus e quase é enviada para ET. Na escola, vários minutos depois, ele encontra Toda, que imediatamente pergunta se suas irmãs foram a razão de sua febre ter desaparecido. A expressão chocada de Keita diz tudo. Então Toda começa a brincar que ele provavelmente vai falhar, porque só consegue lembrar de todas as coisas estranhas que fez com as garotas. Na sala de exame, momentos depois, Yuzuki entra para supervisionar, mas para ao ver Keita. Sua mente entra em curto ao imaginar ele construindo um harém completo com suas irmãs e possivelmente com ela, e de repente decide fazê-lo falhar, mas então se lembra de seu objetivo de vida de se tornar a professora mais sobrecarregada e mal paga do país. Ela então convoca sua figurinha para mais uma conversa motivacional e se acalma antes de distribuir as provas. Quando ela dá o sinal para começar a escrever, Keita segura firmemente o amuleto Pu para ter sorte. Enquanto isso, em casa, os narizes de Ako e Rico continuam escorrendo, então elas se enterram em lenços de papel e lutam para manter a consciência. Elas quase começam a discutir sobre algo aleatório novamente, mas percebem que não têm nem forças, então caem no kotatsu juntas e começam a relembrar quando fizeram seus próprios exames de admissão.
Naquela época, Ako tinha esquecido sua carteira de identidade e estava surtando, chorando por todo lado. Até que Keita veio correndo e disse a ela que estava na varanda em casa. Ela ainda não conseguia parar de chorar, então ele a incentivou e Rico disse para ela parar de ser tão descuidada. Nesse momento, Keita se virou para Rico e entregou seu cartão de identificação também, antes de dizer que ela nem sequer tirou do quarto. Depois, eles falam sobre... Rico pergunta a Ako por que ela está em sua cama, e Ako diz que é porque estar doente significa que não deveriam se separar. Quando começam a adormecer, Keita, que ainda está na sala de exames, começa a lembrar de todas as aulas caóticas que eles lhe deram, e luta contra o trauma de todas as crises para responder a todas as perguntas o mais rápido possível. Pouco depois disso, Miharu sai e sente-se confiante sobre suas respostas. Mas quando ela ouve Keita rindo com seus amigos, ela se assusta tanto que quase faz xixi nas calças. Mais tarde naquela noite, Keita chega em casa e vê as meninas aconchegadas juntas, então ele olha de perto para garantir que elas não estão mortas. Cuidando deles, ele pensa em todas as experiências malucas e percebe que ele realmente tem muito autocontrole por ter mantido sua virgindade, apesar de viver com elas por tanto tempo. Ele então as beija gentilmente na bochecha e lhes agradece por tudo, antes de entrar em pânico ao pensar que podem ter ouvido isso, e agora acham que ele é um... No entanto, ambas continuam roncando, então ele sai. Mas então elas param de fingir e Ako pergunta por que não aproveitaram a oportunidade de finalmente realizar o trio com que sonham há séculos. Quando o arrependimento faz Rico começar a chorar de repente, Ako também perde o controle de suas emoções e começa a chorar muito. Dias depois, Keita sonha em passar nos exames. Toda e os caras aparecem também. E Mikazuki comemora ao lado de Yuzuki, enquanto suas irmãs estouram champanhe por toda parte. No entanto, as coisas de repente esquentam e ele percebe que está se molhando com o suco de maçã de Miharu em vez de champanhe. Ao acordar, verifica para ter certeza de que foi realmente um sonho, então congela quando vê Rico e Ako segurando seu sabre de carne. Mais tarde naquela manhã, ele desce as escadas, mas ouve algumas coisas estranhas acontecendo na cozinha. Quando tenta verificar, Rico bate um travesseiro nele e Ako bloqueia a porta como se estivesse guardando segredos nacionais. Momentos depois, Ako começa a agir como um formulário de pesquisa, fazendo 1 milhão de perguntas inúteis para garantir que ele tenha tudo pronto para o exame, enquanto Rico está lá fora agindo como uma feiticeira do tempo tentando pegar o vento para dar sorte. Keita então pergunta se elas estão ansiosas com os resultados, então Ako lembra que seu sonho de ir para a escola com ele depende disso. Quando Rico imediatamente começa a brigar sobre por que ela não está no sonho, ele é forçado a separá-las e pergunta por que elas não podem agir civilizadamente por... uma vez. Ambos ficam espantados, pensando que ele se tornou um adulto sábio, mas ele estraga tudo tropeçando. Enquanto caminham, Keita nota o cachecol de Ako e pergunta sobre ele. Ela diz que é um amuleto de sorte só para os resultados dele. Rico instantaneamente fica com ciúmes e o puxa para perto, sussurrando sobre algo especial que quer mostrar a ele quando voltarem para casa. Ele fica confuso, então ela explica que ele finalmente poderá ver seu gatinho na iluminação perfeita, fazendo com que ele fique completamente vermelho. De repente, surge um anúncio publicitário com uma música que soa como um mau agouro, então as garotas começam a listar desesperadamente todos os sinais de sorte que viram antes. No entanto, após outro anúncio de má sorte aparecer, elas esbarram em um grupo de gatos pretos e corvos. Ako rapidamente fecha os olhos para proteger sua boa sorte, e Rico começa a dar chutes nos animais para garantir que mantenham as más vibrações longe dele. Enquanto isso, um cachorrinho se perde e acaba bem na frente da casa deles, justo quando o carteiro chega. Momentos depois, eles chegam ao templo e tocam o grande sino antes de rezar para se livrar de qualquer má sorte. Mas ao saírem, o sino cai e anula todas as suas orações. Fora da escola, logo depois disso, os alunos se reúnem para verificar os resultados e, enquanto a maioria deles comemora, felizes por terem passado, Keita então decide procurar seu número, e as garotas começam a fazer uma última oração. Mas quando ele passa pelo lugar onde seu número deveria estar e não o vê, seu estômago revira. Nesse momento, toda e sua equipe expressam quão animados estão por entrarem na mesma escola novamente. Mas ao perceberem que Keita e as garotas parecem estar paralisados de choque, começam a dar a ele todos os seus amuletos de sorte e desejam-lhe boa sorte antes de saindo correndo. Enquanto os três tentam entender o que acabou de acontecer, Yuzuki sai com a última folha de resultados e ouve eles falando sobre a falha de Keita. Ela tenta dizer algo, mas eles a afugentam. Ela tenta novamente, mas eles a confrontam e acidentalmente a derrubam, causando que suas capas da trama sejam reveladas para toda a escola ver. Nesse momento, Mikazuki aparece para comemorar o sucesso de Keita, mas ao entender o que aconteceu, ela muda para uma música triste para animá-lo. As garotas imediatamente dizem a Yuzuki para controlar sua irmã, mas então vem Keita se afastando e correm atrás dele. Yuzuki então se volta para seu mestre em busca de conselho e esquece que seus bolos de arroz ainda estão totalmente à mostra. Enquanto o pequeno cachorro perdido caminha para casa com uma carta na sua boca, Keita faz uma caminhada dolorosamente longa com suas irmãs seguindo atrás dele. Vários minutos depois, Miharu continua procurando por seu cachorro pelo bairro. Mas então, começa a nevar bem antes de Keita finalmente chegar em
casa e ver a casa toda decorada com um banquete. Pronto, ele não diz nada, então as garotas explicam que era para ser uma surpresa e pedem desculpas por não terem verificado se ele havia passado primeiro. Enquanto as duas começam a chorar e se culpam por não o ajudarem mais, Keita se vira com o punho e elas se encolhem, esperando um golpe. Mas ele apenas coloca suas mãos gentilmente nas cabeças delas. Quando eles olham para cima, ele força um sorriso e prossegue para agradecê-las por tudo o que fizeram, antes de admitir que a culpa é dele por não ter estudado o suficiente. Ele então pede desculpas por desperdiçar os esforços delas, mas promete fazer melhor no ano que vem para que pelo menos possam estar na mesma escola por um ano antes de partirem para a faculdade. No momento seguinte, seu estômago começa a implorar por comida, então ele pergunta se ainda podem fazer a festa, e as garotas rapidamente vestem traje de empregada para servir o vinho antes de todos brindarem a uma vitória no próximo ano. Mais tarde, todos desmaiam juntos no sofá. Mas então a campainha toca. Então Keita abre a porta e vê Miharu, que então lhe entrega a correspondência e diz que seu cachorro a roubou do carteiro. Enquanto ela explica como o perdeu durante uma caminhada e procurou em todos os lugares antes de encontrá-lo no quintal cavando a correspondência, ele mal a ouve porque já está abrindo a carta. No momento em que lê a primeira linha, seus olhos brilham porque ele realmente entrou na lista de espera. Acontece que Yuzuki havia postado uma folha final com os nomes da lista de espera depois que eles saíram, e disse que uma carta de reserva também tinha sido enviada por precaução. No entanto, ela quase foi atropelada pela multidão de estudantes quando todos correram para checá-la. Keita entra em êxtase e abraça Miharu como se tivesse ganhado na loteria, então ela o abraça de volta. Mas quando as garotas os veem juntos, Miharu fica envergonhada e o empurra antes de sair correndo, chorando. Kaede rapidamente esquece que ela existe e se volta para contar a novidade às suas irmãs, mas elas olham como zumbis, tentando processar o que ele está dizendo. Quando finalmente entendem, perdem o controle com a empolgação e o parabenizam com abraços enquanto ele lhes agradece por sempre acreditarem nele. Alguns dias depois, Kaede finalmente se forma e se encontra com os garotos do lado de fora, que lutam para conter a empolgação porque finalmente estarão na mesma escola que as irmãs dele. Eles então começam a provocá-lo sobre quase ter ficado na lista de espera e brincam como se ele nem tivesse estudado, até que ele lhes diz para pararem. Ele então se pergunta o que teria acontecido se Miharu não tivesse trazido sua carta e considera agradecê-la novamente antes que ela apareça para parabenizá-lo. Ela se desculpa novamente pelo ocorrido, mas seus amigos interferem e ameaçam contar às irmãs dele que ele tem uma nova namorada. Bem naquele momento, as garotas aparecem e quase lhe causam um ataque cardíaco antes de começarem a brigar sobre quem fica com o segundo botão dele. Ao ver que ele nem mesmo tem um sobrando, eles exigem uma explicação, já que ele prometeu guardá-lo para eles. Então ele diz que um calor os pegou e enfia a mão no bolso para lhes dar outra coisa. Nesse momento, Mikazuki aparece e pergunta por que ele não guardou um botão para ela também, e todos ficam irritados, então toda. Eles então arrancam seus botões para impressioná-los, mas Rico responde chutando-os para o espaço. Nesse momento, ela tem uma ideia para satisfazer a todos, e pede para que escrevam o que desejam de Kaede. Todos começam a escrever, mas quando chega a vez de Miharu, ela pergunta por que tem que participar desse jogo obviamente esquisito. Eles dizem a ela que essa pode ser sua última chance para um abraço, então ela escreve algo, e Aku pega a caneta para começar o sorteio. Ela acaba puxando uma carta que a deixa brincar com a gola dele e imediatamente se arrepende de ter inventado tudo isso antes de gritar com Miharu por adicionar uma opção amigável para a família. Rico então puxa a próxima e ganha o direito de levantar a saia de Mikazuki. Quando Mikazuki fica animada e diz que isso vai ajudar a despertar a espada de Kaede, eles lembram que ele já viu muitas coisas estranhas para que isso funcione. Ainda assim, ele se abaixa esperando o habitual e acaba vendo um feixe de luz de Pshim, seu gatinho que quase apaga sua memória. Quando Mikazuki diz que foi um presente dela para ajudá-lo a lembrar-se dela, Miharu se pergunta como acabou presa com um bando de lunáticos depravados. Assim que Mikazuki se explica, Aku e Rico percebem que ela é muito mais perigosa do que eles. Pensou. Depois que Rico puxa uma carta para si mesma e recebe a opção de beijá-lo, Ako diz que essa era sua ideia e diz para ela prosseguir. Mas Rico fica tímida ao ver todos olhando para ela e desiste. Eles então verificam a entrada de Miharu e percebem que ela deu a si mesma a melhor, então ameaçam esmagar seus melões por ciúmes. Mas Kaede intervém para defendê-la, apenas para acidentalmente agarrar ele mesmo. Ele rapidamente solta, mas Miharu pergunta por que ele parou e ele fica embaraçada. As irmãs imediatamente sentem atenção e decidem limitar o tempo que ela fica sozinha com ele a apenas 1 minuto. Mas Mikazuki diz que isso é contra as regras do jogo. Em pouco tempo, Miharu e Kaede entram no galpão, e após se lembrar do acidente com o suco de maçã, ela pergunta se ele sempre faz coisas estranhas com suas irmãs. Mas ele diz que não, e que só quer fazer essas coisas com alguém da sua idade. Ela entende o dica, mas sua bexiga enche de novo, então ela tenta segurar enquanto ele continua encontrando maneiras estranhas de se expressar. Depois que ele agradece novamente pela carta e se levanta para apertar sua mão, ela tenta se levantar também, mas escorrega, e ele acaba com o rosto nos seios dela. Quando ele tenta ajudá-la a se levantar, o joelho dele pressiona a tária dela exatamente quando as meninas abrem a porta para dizer que o tempo acabou. Em casa, naquela noite, o pai deles pergunta como foi a formatura, mas Kaede foca na aura assassina que emana das irmãs enquanto elas planejam destruir Miharu. O pai deles, de repente, começa a se gabar dos seus dias de glória como um conquistador, e pergunta se Kaede está pronto para se tornar um homem de verdade.
Mas Kaede afirma não querer ter nada a ver com esse comportamento pecaminoso antes de acidentalmente virar um copo inteiro de vodka. Depois do jantar, Kaede troca de roupa e começa a sentir o álcool. Então cai na cama justo quando as garotas trocam para roupas da Victoria's Secret e concordam em fazê-lo feliz juntas. Depois de rastejarem para a cama, elas abrem sua camisa e começam a brincar. Mas quando Rico pega a lanterna, começam a brigar sobre quem pode usar. Enquanto eles discutem, Kaede sonha em ser controlado e acaba de volta na sala de armazenamento, onde Miyaru lhe dá outra surpresa de suco dourado. Ele então se lembra de seus botões sendo roubados, mas, em seu sonho, ele tira um botão para Ako e Rico compartilharem. Ele então alcança seu casaco e quando as garotas veem o botão, ele começa a murmurar que não quer escolher entre as duas de eles. Enquanto lembram seus anos juntos, a mãe deles termina de embrulhar os bilhetes de presente de formatura que comprou para ele. Enquanto isso, Toda está celebrando sua formatura, mantendo vivo seu sonho de aplaudir as garotas. Nesse momento, elas finalmente decidem não roubar sua carta Vir e lhe dão beijos em vez disso. No início do novo semestre, Kaede se veste e as garotas coram antes de pegar suas mãos para guiá-lo como nos velhos tempos, mas ele se afasta, dizendo que está crescido demais para isso agora. No entanto, as expressões tristes delas o atingem no fundo, e ele cede. E elas o conduzem orgulhosamente a um novo capítulo, altamente cultural de suas vidas. Isso é tudo para este vídeo. Deixe um like se você gostou e inscreva-se no canal para conteúdos semelhantes. E como sempre, obrigado por assistir.